Nós estamos falando de um livro que foi escrito por cerca de 40 pessoas, distantes umas das outras, com perfil socioeconômico completamente Cultural, diferente, nível cultural. sociocultural. Sim. Nós estamos falando de um livro que foi escrito em 3 línguas diferentes, que é o hebraico, pequeniníssimas partes em aramaico, que é uma língua derivada do hebraico, e também as questões relacionadas à influência grega através do grego koiné. Em 3 continentes diferentes, esse livro foi escrito. A Ásia, a África e a Europa, durante um período de mais ou menos 1.500 a 1.600 anos, onde os escritores estavam distantes uns dos outros. Essa complexidade, ela nos mostra um livro uníssono. Isso, para nós, por exemplo, de Gênesis e ao Apocalipse, o senso doutrinário é centrado em Cristo. Portanto, se você tem um livro com essa complexidade de autoria, de geografia, de culturas múltiplas, você tem aqui a Bíblia não apenas falando a respeito do povo de Israel, você tem a Bíblia citando povos que existiram e que a história comum, natural e mundial também revelam a sua realidade paradoxa. Quer dizer, se você tivesse um livro que não pudesse ser compreendido desta maneira, e nas questões doutrinárias, você tem que ter uma leitura para as questões próprias da lei, que é ligada à realidade de Israel, para aquilo que apontava para Cristo como centro de todas as coisas, como eu disse, ela é cristocêntrica, e toda a lei se cumpre em Cristo Jesus. Sim. Tendo uma visão dessa natureza, você entende que uma pessoa comum não conseguirá entendê-la dessa forma, porque ela nem tem noção do que é Antigo Testamento, do que é Novo Testamento e do que são as raízes históricas de cada tempo, da própria cronologia bíblica. Eu concordo com você quando você fala que, aleatoriamente, alguém não conseguirá fazê-lo. Agora, discordo de você quando você diz, e tento entender, que não será através de pessoas. Será sim, porque Jesus, ele disse, ide por todo o mundo e fazei discípulos. A resposta àquilo que você propõe é o discipulado. Eu volto a dizer, há várias coisas, e aí eu concordo com você, que dizem ser discipulado que não são, que são imposição de interpretações específicas de determinadas matizes religiosas. Certo, mas o discipulado, pastor, não pode ser compreendida como o exemplo que eu vou emitir para essas pessoas e não as palavras que eu vou lançar a elas. Eu vou lançar para elas uma proposta do meu entendimento, minhas experiências, minhas culturas, minha origem. Então eu tenho essa carga. Sim. Aí eu transfiro para uma outra pessoa a forma com que eu recebo esse evangelho. E isso não é uma caracterização de que você pode estar influenciando talvez negativamente uma pessoa em relação à Bíblia, porque as pessoas pegam versículos isolados e usam como frases motivacionais. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, como se isso é uma coisa, eu acredito em Deus, então nada vai me faltar. E não é bem esse o contexto, né? Então, isso não pode gerar um outro problema? Essa é a minha preocupação. Eu acho que o discipulado é mais apresentar-se como um exemplo, não em palavras, e sim em atitudes. Né? Você fala, não, eu sou cristão, mas você se comporta como cristão, você se relaciona como um cristão com as outras pessoas, com respeito, com educação, com cordialidade, falando, mostrando, você era diferente, cara. O que aconteceu com você? Aí não vai causar mais impacto do que você simplesmente falar, viu, você tem que ler a Bíblia, você tem que estar na igreja. É a minha opinião, né, pastor? Não, certinho, eu concordo com você. É aquilo que eu falei a respeito daquela menina que conversou comigo. Ela não chegou, ela simplesmente falou, Deus mudou a minha vida e eu vi a mudança. Agora, esse é o primeiro momento.